Bom, primeiro, boa noite, prazer, bem-vinda. A gente Boa tem noite, feito Laura. Não precisa ser formal assim, não. A gente tem feito assim, tentado se utilizar desse canal para informar as pessoas. A gente precisa muito de transparência nesse país, precisa muito de informação. Num momento, você sabe, né? Você tem vivido isso, essa coisa do fake news é muito duro. E, de alguma maneira, como é que a gente combate isso? Não adianta combater só na lei, porque a lei hoje já, de verdade, ela já te dá os elementos para você se defender na justiça. Você combate a fake news quando você informa, né? Quando você deixa a população ciente, quando a gente socializa a informação, né? E aí você está contribuindo para as coisas acontecerem. Mas, enfim, gente, Nízia Trindade não é só a primeira mulher presidindo a Fiocruz, mas é a primeira mulher que tem essa garra de estar conduzindo uma empresa do tamanho da Fiocruz. As pessoas não têm muita noção do que é a Fiocruz. Fica uma coisa assim, meio... lá longe, né? Que é esse treco de Fiocruz? É só aquele palácio maravilhoso que a gente tem no meio da Avenida Brasil? Não, gente. A Fiocruz é absolutamente importante. Tem órgãos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tem órgãos como o Biomanguinhos, como o Farmanguinhos, como o Instituto Fernandes Filgueiras, que muita gente conhece, que a gente sempre fala, criança, manda para Fernandes Filgueira. A Escola Nacional de Saúde, o Instituto Nacional de Infectologia, enfim, o mundo, agora tem um hospital, é um mundo gigante comandado por essa mulher aí, que parece pequenininha, mas é gigante, né? Gigante porque teve do corpo funcional, né? O apoio necessário para estar aí hoje, de alguma maneira, representando a todos nós, porque ela é uma servidora, né? Uma servidora da área de assistência, não é da área de saúde, mas é como se fosse uma pesquisadora. Então, tem toda uma história nesse meio e a gente está assim, muito feliz de poder estar conversando hoje com você. Bom, agora você fala um pouquinho da boa noite, fala o que você quiser, fala um pouquinho da Fiocruz e depois a gente parte aí para as perguntas, para as dúvidas das pessoas. Tem um monte de pergunta aqui que é natural. Todo mundo quer saber que dia que vai vacinar. A gente também sabe que não é assim tão simples. Mas primeiro vamos falar um pouquinho da Fiocruz e antes da gente falar da vacina, vamos falar um pouco do que eu acho que é legal, quer dizer, do que você acha que é legal as pessoas fazerem nesse momento de recuo do isolamento, né? Que de alguma maneira tem preocupado muitas pessoas. Ó, Sim. Daniel está mandando já tirei, ele mandou esse outro ingrediente. Laura, quero dar boa noite a você, a todas e todos que estão aqui, te parabenizar por essa iniciativa, te agradecer pela oportunidade. Poucas palavras iniciais para privilegiarmos aí o debate, né, o diálogo. Primeiro, a satisfação de estar com você, Laura, e além de nós termos tido muito contato durante sua atuação parlamentar, e especialmente na Comissão de Seguridade e Família, né, e te agradecer pelo apoio à Fiocruz, lembrar também a importância da sua luta em áreas que também na Fiocruz são muito importantes, né, como a questão da violência contra a mulher, né, como a questão do casamento, né, infantil, uma agenda que eu participei em Nairobi ano passado, que é fundamental para o mundo e para o nosso país. Nosso país, ele parece que no nosso país tem século XIX, século XX e XXI, tudo junto e misturado. Não é? E nós precisamos ter esse processo aí emancipador das pessoas, civilizatório, e você faz parte, né, desse importante processo em defesa desses direitos, entre outras ações. Então, quero te agradecer muito por essa oportunidade e também te parabenizar pela sua trajetória. A Fiocruz, né? A Fiocruz completou 120 anos este ano, é uma instituição de ciência e tecnologia em saúde vinculada ao Ministério da Saúde, mas ela foi criada antes mesmo da existência desse ministério no nosso país, né? Que só vai ocorrer nos anos 50. E hoje é uma instituição... criada logo por conta da varíola, né? Da febre peste bubônica. Da peste bubônica. Era o Instituto Soroterápico Federal, tanto a Fiocruz
que era Instituto Soroterápico, depois passou a ter o nome, né, do grande cientista Oswaldo Cruz, como Instituto Butantan em São Paulo. Mas era uma época também que a varíola era uma emergência sanitária, a febre amarela, né, e a instituição atuou Quase em foi todas outro essas... dia que há 2 aninhos foi de novo, é um absurdo, mas enfim. Vão e Exatamente, voltam, eu não entendo muito bem vão isso e não. Tá aí a voltam. história do sarampo, mas enfim, vamos lá. Exatamente. Por isso que eu falo que a gente tem essa convivência aí de problemas do século XIX, XX e XXI. Né? Os desafios da saúde são imensos, né? E requerem assim, muita atuação coordenada. E então, a Fiocruz é esse instituto que atua em todo o complexo da saúde, da assistência com seus institutos de referência. Você mencionou o Fernando Figueira, que é um importantíssimo instituto na área da saúde da mulher, tem a sua capacidade de atuação ampliada, né, durante a pandemia, com a construção de um centro hospitalar dedicado e que vai ficar permanente, não é um hospital de campanha. Hoje a Fiocruz está em todas as regiões brasileiras, não é uma instituição situada apenas no Rio de Janeiro, ela tem esse caráter nacional e tem uma presença, não é, em vários territórios. E o que nós temos procurado fazer pelo menos durante a minha gestão, mas já um processo que vinha de gestões anteriores, eu acho que a continuidade desse projeto que se acompanha é muito importante, é integrar todas as dimensões do Sistema Único de Saúde, principalmente a partir da ciência e tecnologia. Então, a nossa instituição, ela atua na vigilância em saúde, né, o laboratório que fez a identificação do vírus, do SARS-CoV no Brasil, é o nosso laboratório de vírus respiratório, treinamento de todos os laboratórios no Brasil, produção de testes para diagnóstico, que também tem uma história, né? E nós temos, a Fiocruz é uma verdadeira escola de formação em todas as áreas de conhecimento importantes para a saúde. Temos a Escola de Saúde Pública, temos uma escola politécnica de saúde. Hoje nós temos 40 cursos de pós-graduação, né? Então muitas pessoas se formam na Fiocruz, tanto brasileiros quanto latino-americanos, né, africanos. Então, realmente, a Fiocruz é um patrimônio da sociedade brasileira e a diretora da representante da Organização Mundial de Saúde no Brasil diz que é um patrimônio do mundo, né? Bom, mas, de qualquer essa... jeito, é um dos maiores fabricantes de vacinas do mundo, não é isso? Não, A Fiocruz é uma das exatamente. maiores do mundo. Vocês são, quer dizer, é um patrimônio nosso, então vamos dizer, a Fiocruz efetivamente é do mundo, mas é muito mais carioca. Esse negócio de que é dos outros não é nosso. O lado carioca é muito forte, né? Mas você falou uma coisa importante, né? O Brasil tem laboratórios públicos que têm um papel fundamental. Não tem muitos, não, e nem são tão viabilizados como deveriam, né? Se você pensar o que acontece com a ciência, o que aconteceu com a CAPES no ano passado, você chega à conclusão que o investimento não é o que deveria ser. Em épocas que não tem pandemia, quando não se pensava na pandemia, você vai se lembrar que em 2015 a gente conseguiu colocar no orçamento para 2016, 2017, os recursos necessários para fazer Santa Cruz, né, que é um parque industrial importantíssimo. E que agora começa a se falar nisso, né, licitar. Conta um pouco disso também para a gente. Então, a partir dessa experiência de Biomanguinhos, que é o nosso instituto de vacinas, e que é o maior produtor da vacina de febre amarela, atua junto ao Programa Nacional de Imunizações, ficou muito claro a impossibilidade de manter boas práticas, qualidade das nossas vacinas e ampliar essa produção sem um investimento maior, não é, para que nós possamos não fazer uma competição entre vacinas, não é? Porque esses problemas de saúde cada vez são mais complexos. Então, a gente não pode reduzir a produção de febre amarela para produzir sarampo, não é? Então, esse tipo de dilema não pode existir no mundo atual. E para seguir todas as boas práticas que a Anvisa preconiza. Então, como você disse, isso foi previsto,
contamos com o apoio muito importante, não é, do Legislativo, e agora estamos aguardando uma nota técnica do Ministério da Saúde, que o ministro interino, General Pazuello, está dedicado a isso, mas está aguardando alguns pareceres técnicos para que nós possamos, então, licitar esse complexo em Santa Cruz. Eu acho que vai fazer toda a diferença para aumentar a nossa capacidade do Brasil, não é, em garantir a prevenção de doenças que as vacinas podem prevenir, um centro de desenvolvimento tecnológico, de emprego, toda essa base, né, que foi construída historicamente, que mobilizamos hoje para o desenvolvimento, em colaboração com a AstraZeneca, da vacina para a Covid, né, da vacina da Universidade de Oxford. Daqui a pouco a gente vai falar dessa vacina, mas deixa eu continuar aqui falando da Fiocruz e defender Santa Cruz, porque assim, eu conheci o projeto, nós fomos visitar a área, fomos na Fiocruz, fizemos todas as análises, enfim, conseguimos convencer a bancada como um todo, colocamos os recursos, e aí é para as pessoas entenderem como demora, como as coisas são difíceis, né? Queria aproveitar para dar um beijo no Valcler, que foi assim, um lutador do nosso lado lá, né? Enfim, que é teu guerreiro, teu braço direito, é um parceiraço, e que sabe da importância, que ajudou a gente nessa elaboração, para que hoje, de alguma maneira, quer dizer, infelizmente precisou da pandemia, para as pessoas entenderem como é importante a ciência, como é importante a Fiocruz, como é importante o Sistema Único de Saúde, e como você pode, a partir de acreditar no serviço público, desenvolver os setores que salvam a vida da população, né? Que salvam as pessoas. Parar com essa ideia de que é porque serviço público é ruim. Não, não é verdade. A maior prova para mim hoje é o trabalho que vocês fazem. Agora que a gente falou muito de Fiocruz, muito não, mas um pouquinho da Fiocruz, né? Fez a nossa propaganda maior, porque tem que ser, né? As pessoas têm que conhecer essa instituição. Eu acho que a gente podia um pouco falar quais são as recomendações, o que você acha que a gente, nesse momento, né, que, como eu te disse, de transição entre o pior, né, a gente já passou pelo pior, quer dizer, eu espero, graças a Deus, mas pelo menos o seu cientista Daniel Sorães, ele me diz isso todo dia: Laura, fica calma, já passou, não é igual, claro que tem que ter os cuidados. Mas quais são as recomendações? O que a população que tem dúvidas como eu, que tem angústias como eu e como tantas outras pessoas, e mesmo as famílias, né, que tiveram seus entes queridos se foram, e também, né, aquelas pessoas que já tiveram a doença. Como é que essas pessoas, como é que todos nós, quer dizer, como recomenda a nossa presidente, como é que nós temos que agir? Eu acho que tem alguns pontos importantes. A pandemia tem várias etapas. Ela, hoje, não está com um número, uma incidência maior de casos, infelizmente, de óbitos, principalmente nas regiões sul e centro-oeste, de forma desigual também. Né? É uma grande preocupação. Tem como se tivesse vários Brasis, né? Exatamente. Agora, também sabemos que o número de casos e mesmo de óbitos ainda é grande no Rio e em São Paulo, por exemplo, né, com variações, né, de locais, de municípios. Então, requer muito cuidado neste momento. Então, acho que assim, as recomendações de distanciamento social, de uso de máscaras, de higienização, elas são fundamentais. Né? E, além disso, eu acho que há algo que o Brasil ainda pode fazer e que é fundamental neste momento da pandemia em todos os lugares, independente de onde estamos com aumento de casos, estamos no platô elevado, como se diz, que é a testagem e uma política de verificação de contatos. Né? Eu acho que isso é fundamental. Fundamental. Então, eu acho que temos que ter assim, uma política muito ativa nesse momento, porque em muitos lugares você tem uma oscilação no número de casos, diminui, depois aumenta, não podemos andar às cegas.
para isso nós temos a ciência e a tecnologia. Então, acho que essa recomendação é muito importante. E para as pessoas, como eu tenho dito, nós na Fiocruz estamos trabalhando com a ideia da convivência com a Covid. Algumas atividades não podem ser interrompidas, temos que cuidar dos grupos mais vulneráveis, temos que evitar a todo custo aglomerações. Então, temos que estar conscientes que o problema permanece. É claro que o nível de gravidade vai mudando, mas permanece a necessidade de uma vigilância, permanece a necessidade de todas as medidas que a gente tem preconizado. Mas eu quero fazer um alerta principal para a testagem. Laura, nós essa semana, inclusive, inauguramos uma unidade de apoio à testagem, de apoio aos laboratórios centrais, não só do Rio, com a capacidade de processar 15 mil testes. Temos buscado, junto com o Ministério da Saúde, apoiar essa estratégia de vigilância. Isso é muito importante. Nós temos que saber o que está acontecendo e temos que ter a chamada vigilância ativa, para poder proteger a nossa população. Eu diria para você hoje, essa é uma prioridade para mim absoluta, em todo o país. O que mais me angustia, assim, a gente não pode também exigir que só a Fiocruz faça as coisas, né? Óbvio. Né? Vocês têm um limite, uma capacidade, então já ultrapassaram essa capacidade, eu tenho certeza, em muito. Então, a angústia é essa questão da testagem, o Daniel até falou aqui, são mais de 1.000 óbitos por dia, mas eu queria, assim, chegar mais perto da cidade da gente, do estado da gente, até porque a minha representação é essa, quer dizer, essas são as pessoas que é a cidade que eu conheço. Então, o que me angustia é saber que não tem nenhuma fala. Bom, vamos fazer testagem no Rio de Janeiro. Se você notar, tem testagem em Caxias, tem testagem em Nova Iguaçu, tem testagem não só na Baixada, mas também na região dos Lagos e em outras cidades do interior do estado. Agora, na cidade do Rio de Janeiro, ninguém fala no assunto. É como se não existisse teste. Então, o equipamento novo, não sei aonde, vamos fazer uma pracinha, não sei aonde. E cadê a testagem? É desesperador. Eu hoje estava ouvindo uma matéria dizendo exatamente isso, que numa cidade dos Estados Unidos, eles começaram a testar, na Inglaterra, testar a cidade inteira. E aí eles perceberam que tinha um monte de gente com Covid que eles não sabiam. Né? Na Nova Zelândia, quando já estava tudo calmo, e eles são rigorosíssimos, quando estava tudo calmo, eles foram fazer o teste. Da mesma maneira, pegaram mais uma família, 4 adoeceram, e aí já eram 12 casos, quando eles tinham 0 casos. Então, assim, me angustia saber que a gente pode ter a Fiocruz aqui, mas que a gente não tem a testagem. Se a gente não tem a testagem, vamos dizer, as ações não podem ser programadas. E aí vem a dúvida, né? Essa história agora do quadrado na praia, da escola abrir, qual é a opinião da Fiocruz e da Nízia, né? Porque pode ser diferente também, né? Mas eu acho que não é de qualquer jeito. Eu acho que sim, a presença nas praias eu acho que deve ser evitada ao máximo. Quer dizer, o lazer com poucas pessoas em áreas livres, é claro que acaba sendo até uma necessidade de saúde mental, mas a aglomeração deve ser evitada a todo custo. E não tem como você fazer esse controle de forma efetiva. Em relação às escolas, nós temos feito as avaliações e sabemos que é um problema difícil, mas a volta às aulas, numa situação de circulação de vírus como nós temos, pode gerar o aumento de casos, com toda certeza, né? Toda uma população escolar, é o aumento da presença nos transportes, e isso já tem sido visto, né? O transporte urbano como um grande fator de contaminação, então não é recomendável essa volta. Mas essa história de contaminação pelo ar é real? O transporte é natural, mas contaminação no ar? Sempre há uma margem de dúvida, né? Assim, há estudos, há muitas perguntas ainda sem resposta, mas a boa parte dos infectologistas, dos estudiosos, tem apontado que o grande fator mesmo de contaminação na verdade, é a presença do vírus pela fala, né? Não por gotículas, né? Por gotículas, né?
mas, assim, há estudos um pouco controversos sobre a possibilidade de permanência no ar, mas, de fato, é o contato interpessoal por conta dessas gotículas. Daí a importância da distância, né, social nos ambientes em que as pessoas estejam, do uso de máscaras, né, de todas essas recomendações. E as mãos também, né, porque as mãos para gripes, para todas as doenças, conjuntivite, sempre são a Aliás, isso principal é fonte ótimo, é de diminuir a contaminação. conjuntivite e várias outras doenças, porque as pessoas têm mania de pôr a mão na boca, no olho, se coçar, né? Exatamente, A gente, exatamente. Lavar querendo as ou mãos. não, as pessoas estão lavando mais a mão, você está criando uma cultura diferente que você já tem em outros países da Europa e da Ásia, inclusive. Na China, as pessoas estão gripadas, não precisa ter Covid, uma gripe comum, ela vai lá e põe a sua máscara para não Isso. infectar o outro. Quer dizer, já é um costume. Eu acho que isso de alguma maneira, tomara que tenha ficado nesse novo normal aí. É um costume, Laura, e também tem uma questão, né, que nos preocupa, porque, na verdade, é claro que ninguém esperava uma pandemia nessa proporção, então surpreende sim, mas a presença de vírus como esse não é uma novidade, não é? Em 20 anos nós tivemos MERS, SARS, né, vírus que têm essa característica, muitas vezes, de passar do animal, né, não humano para o humano. Então, eu acho que isso é um grande desafio da humanidade, repensar seu modo de vida, né? É isso que você falou, seu cuidado com a sua saúde do outro, uma E do outra outro. consciência sanitária, né? E a pesquisa científica sobre isso. E eu acho que a questão ambiental é fundamental, a relação com animais, não é? Quer dizer, são muitas questões que uma pandemia como essa tem que nos fazer nos preparar. Temos que enfrentá-la agora, é o imediato, é a emergência, mas temos que nos preparar melhor, aprender com essa experiência, não só o Brasil, mas eu acho que isso vale para todos os países. Nem sempre os países mais desenvolvidos dão as melhores respostas, né? Os Estados Unidos são um Aliás, eu exemplo. diria que nós estamos dando uma resposta muito melhor que a dos Estados Unidos. Até porque o nosso sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde, tão criticado, tão vilipendiado, foi que salvou. Senão eu não gosto de pensar o que aconteceria nesse país se não fosse o Sistema Único de Saúde. Eu sempre fui É. uma defensora, batalhadora, enfim, de todas as frentes de saúde, mas assim, eu tenho a consciência de que se a gente não tivesse um sistema como a gente tem, com todos os defeitos e problemas, com todas as dificuldades, com toda a politicagem, eu não sei onde é que estaríamos. Seria muito pior do que foi, ou do que está Já sendo. que E se você comentou esse ponto, eu acho que até aproveitando, né, você até falou, o Daniel está nos acompanhando e é uma questão cara para ele. Na verdade, o SUS também tem outras potências que podem ser melhor usadas, né, que é o programa de saúde da família, É tão né, toda a importante, que atenção acabaram com ele. Nízia, você não pode falar básica. não, mas eu posso. Destruíram 5.000 trabalhadores, sem contar que ainda nesse momento um monte de gente sem receber salário. Olha, criminoso, criminoso, criminoso. Destruíram na cidade do Rio de Janeiro todo o trabalho que o Daniel teve. A gente já estava com 70% de cobertura. Tudo acabado, tudo acabado. Mas a gente vai reconstruir, que eu sou uma mulher de fé. A gente vai Tá conseguir bom. reconstruir. Tem que ter fé. Bom, vamos agora, antes que me matem aqui, porque começaram a me xingar aqui, porque também está aqui e está no Face, né? E aí o povo fica mandando recadinho no WhatsApp também. Para falar da vacina. Todo mundo quer saber da tal da Da vacina. vacina, Que é com absolutamente certeza. natural. Todo mundo sonha com a Claro. vacina, né? E acho que antes da vacina, outro dia eu estava fazendo uma live com o Mandetta, e assim, eu fiquei bem feliz, porque eu acho que a gente primeiro, antes de falar da vacina, eu queria falar, e medicamento? Será que ninguém pensa que antes, que a gente já podia estar com um medicamento funcionando? O Mandetta disse que tinha um grande estudo acontecendo, que tinha quase para sair um remédio, é verdade? Olha, eu não sei assim de uma conclusão sobre um medicamento. Até o momento,
O que eu tenho acompanhado é o estudo de solidariedade da Organização Mundial de Saúde, né, um dos principais estudos Claro. para testar medicamentos eficazes, e ainda não há nada conclusivo. Toda semana eu acompanho praticamente a reunião de um fórum de líderes da Organização Mundial de Saúde, e até agora eu não tenho conhecimento de nada realmente eficaz. Hoje tivemos uma notícia esperançosa com a utilização de plasma, né, um produto desenvolvido em colaboração, né, mas, assim, eu acho que ainda vai passar por testes clínicos, a gente não tem, assim, não dá para fazer mágica também, não é, Laura? Eu acho que essas coisas exigem pesquisa, exigem tempo, está se acelerando muito, né, em todo o mundo as pesquisas para isso, mas até o momento eu não posso dizer nada, assim, de conclusivo Bom, sobre já que a medicação. gente não tem remédio, vamos para a vacina. Né? Isso. Primeiro, vamos lá. Conta a história toda, mas aí aproveita e já diz tudo que você tem que dizer. Eficácia da vacina, quantas doses, como vai ser, como é que vai distribuir. Bom, a gente vai perguntando, mas enfim. Tudo que você puder falar da vacina, você fala, porque todo mundo quer saber tudo. Né? Mas Então, principalmente assim, antes de você falar, te parabenizar, a gente já sabe que são 100 milhões de vacinas, mas te parabenizar a você, a Fiocruz, a todos os profissionais da Fiocruz, né, por essa empreitada. Né? Vocês não foram escolhidos por Oxford porque vocês são bonitinhos, porque vocês são competentes. Né? Vocês não foram escolhidos porque vocês não estão, só porque vocês estão entrosados e estão vamos dizer, nesse raio de ação dos cientistas, dos grandes cientistas do mundo. Né? Então a gente tem que primeiro agradecer. Agora você fala da vacina, pelo amor de Deus, senão a gente apanha aqui no ar. Super obrigada. Aliás, eu tenho que agradecer também a todos que nos apoiam, à instituição Fiocruz, também dizer que isso foi feito em estreita colaboração com todas as áreas técnicas do Ministério da Saúde. A decisão sobre a orientação da vacina, ao final, foi do Ministério. Mas em relação à Fiocruz, como nós fizemos? Nós, desde o início, começamos a fazer um estudo sobre todas as vacinas, né, que estão em desenvolvimento. É importante também a população. Quase 300 vacinas. São muitas vacinas, 289, algo assim. Muita coisa a gente não consegue nem identificar, porque a gente identifica muito aquilo que tem registro, que tem estudo, artigo, né? Então, nós temos um grande número de vacinas. É importante a população saber, Laura, que temos grupos muito importantes e bons de pesquisa desenvolvendo vacinas no Brasil. Né, nas nossas universidades, na própria Fiocruz, mas que ainda não entraram nessa fase de testes clínicos. Mas essas pesquisas precisam continuar, porque nós não sabemos efetivamente, né, a qualidade do que teremos como vacina, eficácia, assim por diante. Né, então, acho que esse é um ponto. Então, nós fizemos, e qual foi o nosso critério? Primeiro, buscamos os várias empresas, né, que estavam já mais avançadas no desenvolvimento da vacina. Então, assinamos acordos de confidencialidade, isso foi possível pelo trabalho histórico de Bill Manguinhos, que nós já falamos aqui, com acompanhamento da presidência. Então, nós identificamos aquelas mais promissoras, né, que estavam mais avançadas. Das 289. Na verdade, a gente chega a umas 8 vacinas, aí vamos fazendo, né, esse filtro e assinamos acordos para começar possibilidade de cooperação com várias dessas farmacêuticas. No caso da vacina de Oxford, o que nós percebemos, algumas coisas foram importantes nesse caminho. Como você disse, é um caminho de mão dupla, não é? Quer dizer, a AstraZeneca, que tem a licença para desenvolver e produzir a vacina de Oxford, encontrou na Fiocruz condições adequadas e a Fiocruz viu nessa vacina uma resposta adequada, fazendo esse trabalho junto ao Ministério da Saúde, como eu comentei. E o que guiou essa escolha? Eu acho que 3 questões principais. Uma foi a primeira vacina
que entrou na fase 3 de ensaio clínico. Isso foi anunciado, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde. A fase 3 é a última fase, né, e se for bem sucedida, garante o registro da vacina. As fases 1 e 2, que já são importantes para ver se a vacina é segura, ou seja, não faz mal, e também para uma avaliação inicial de eficácia, mostraram que a vacina, de fato, é uma fortíssima candidata a dar certo, né? Isso é uma análise que todos os pesquisadores, né, envolvidos na área têm feito. Então, os nossos critérios... Explicando aos pouquinhos, então a fase 1 e a fase 2 são exatamente aquelas duas fases, vamos dizer, dos preparativos. E olha, tem chance de dar certo? Não, vai dar certo. Agora a gente precisa desenvolver mais aquela vacina. Então a que chegou na fase 3, a que estava mais perto, foi exatamente a que a Fiocruz escolheu para acompanhar, para participar desse projeto. Esse foi um critério, poder mais rapidamente chegar à população. O segundo critério importante é a nossa capacidade de produzir a vacina. Porque, imagina, né, assim, como garantir o acesso à vacina. Esse é um grande problema mundial neste momento, né? Então, nós temos essa capacidade de produção que você visitou, que você conhece, que é fantástica, não é? Em Biomanguinhos, é fruto de anos de trabalho, e de 2003 para cá nós intensificamos com novas linhas, novas plataformas para vacina. Por isso nós temos hoje a condição de produzir essa vacina. Então, nós vimos a possibilidade de produzir e mais, né? Isso eu quero frisar aqui, de incorporar essa tecnologia. O que significa isso? O Brasil não ser dependente mais da importação, né, do princípio farmacêutico, né, que é o nome técnico, o insumo farmacêutico ativo. Não ser dependente disso. Nós teremos essa capacidade no Brasil, né? Ou seja, diferente de outros países, só para as pessoas irem entendendo, diferente de outros países, a gente vai poder, para vocês entenderem mais ou menos, a gente vai poder fabricar, a gente não vai precisar comprar, a gente vai fazer aqui porque é tecnologia para fazer, ou seja, a tecnologia significa mais ou menos o seguinte, a receita do bolo vai ficar com a gente também. Nesse acordo que o Ministério da Saúde fizeram, a receita do bolo fica com o Brasil. Se fica com o Brasil, a gente também vai poder fabricar e depois vender, enfim, fazer o que tiver que fazer, que for bom para o país. Exatamente, é isso mesmo. Não, é isso mesmo, ótimo, não, por favor, é isso mesmo. Então, acho que essa autonomia mesmo nossa, essa receita do bolo, como você falou, é fundamental. E isso é um processo, é claro. Né? Nesse momento, o fundamental é garantir a vacina. Então, qual foi a opção? E por isso foi assinada na sexta-feira uma medida provisória pelo presidente da República. 2 bilhões, não é isso? 1.960 bilhões, praticamente, né, arredondar 2 bilhões. O que nós vamos fazer? Uma encomenda tecnológica. O que significa isso? É quando você tem um produto em desenvolvimento, em pesquisa, que ainda está em pesquisa, ainda está em teste, mas você precisa garantir aquele produto, porque senão você corre o risco de ficar sem um bem público fundamental, que é essa vacina. Claro. Então, vários países estão fazendo isso, e agências de vacina, como é o caso do Gavi, enfim, isso tem sido uma política de vários países. Então, muito importante o Brasil ter feito isso. A essa política. O Brasil, então, isso foi feito, e é importante também dizer isso, seguindo a resolução da Assembleia Mundial de Saúde, que vacinas e medicamentos para a Covid durante a pandemia não podem ser fonte de lucro, né? Então, há também essa vantagem nesse sentido para o país. Porque vai sair bem baratinho para a gente. Esses 2 bilhões, se você considerar, vai sair 3, 4 dólares exatamente. Vacina, né? E vocês vão poder fazer 100 milhões de vacinas, não é isso? Nós vamos finalizar a produção aqui, o insumo ainda virá de fora, e ao mesmo tempo nós vamos estar nos preparando e acreditamos que ao final do primeiro semestre já incorporamos essa tecnologia totalmente
e aí podemos não depender mais desse insumo de fora. Então, esse é mais ou menos o cronograma que nós temos. Mas esse Tá? cronograma de meio de ano eu não gostei, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando é que você Não, acha que, assim, vamos lá, me dá as datas boas. Pelo amor, tá. a mim não, pra Não, gente. isso Todo eu estou mundo aqui, falando assim, rezando. metade do ano para a gente incorporar a tecnologia. Nós já vamos começar a finalizar a produção, ou seja, a ter a vacina aqui, né? E para isso várias adaptações foram feitas, vai ser usado o frasco de vacina que nós temos, aí já é um processo aí de negociação em curso, tá? Não vou entrar em detalhes porque eu vou me alongar muito. Então, nós vemos que em janeiro nós vamos ter a vacina produzida. Ou seja, Porém, janeiro a gente tem a vacina. tem a vacina. Agora, atenção, eu não posso afirmar que em janeiro as pessoas vão estar sendo vacinadas. Por quê? Porque a pesquisa vai estar em curso e a vacina no Brasil, o que é muito bom para nós, requer o registro da Anvisa, que é a nossa agência de vigilância sanitária. Então, são várias coisas caminhando ao mesmo tempo. Você imagina o quanto que a gente está trabalhando, né? Esse programa é muito apertado, tem que dar tudo certo. Estamos muito otimistas, porque nós estamos tendo fundamentação científica, técnica, né? Temos uma equipe... Já tem, gente. Olha só, teve um engraçadinho, eu não sei, que eu não vi quem foi, que disse assim, não, mas a gente não quer ser cobaia. Claro que não, essa vacina está sendo testada, já está sendo testada em São Paulo, está sendo testada aqui, está sendo testada na Inglaterra, não é isso? Está sendo testada na Nova Zelândia, em vários países. Na Inglaterra, na África do Sul. Agora, você perguntou uma coisa importante. 1 ou 2 doses. O artigo publicado mostrou uma eficácia muito maior com 2 doses, né? Mas mostrou uma eficácia boa com 1 dose nessa segunda fase. O que é essa eficácia? A produção de anticorpos, que ainda há muitos questionamentos científicos, né? Pouco tempo de doença para sabermos como é que isso funciona, mas também a chamada imunidade celular, quer dizer, que é um elemento a mais que também a resposta foi boa. Mas a gente só pode ter afirmações muito incisivas e concretas, categóricas, com o desenvolvimento dos estudos. É claro que aí se discute, a pesquisa vai até junho, mas é possível que já tenha conclusões sólidas o suficiente antes. Alguns estudiosos têm falado até da possibilidade de termos essas respostas já em janeiro. Se casar tudo, se esse cronograma for todo perfeito, casado, maravilha. Aí vem o desafio. Se forem necessárias 2 doses, né, dobra o número de vacinas necessárias. Como vai ser priorizado? Não é a Fiocruz que decide isso, é o Programa Nacional de Imunizações. Então, nós estamos trabalhando em todas essas frentes. Amanhã eu vou receber aqui no campus de Manguinhos, o secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, para estar conversando sobre essas questões, que estão afligindo a toda a sociedade. Todo mundo fica pensando também no passo seguinte, porque a vacina é fundamental, mas tem que ter a política de imunização, né? E saber priorizar, porque não vai poder... Quem vai ter a vacina? Na verdade, assim, exatamente. Vamos ver se eu resumo bem. A ideia, a partir de dezembro, vocês já começam a trabalhar com a vacina. Janeiro, vocês têm ela fabricada, né? Janeiro... As primeiras doses, né? Não, claro, você não vai ter as 100 milhões, é impossível, só que você fosse mágica, né? Não está virando Dini nem feiticeira ainda. Você. Não, ainda não dá para fazer mágica. Mas, não assim, no melhor das hipóteses, dezembro vocês começam a trabalhar na fabricação, janeiro vocês têm a vacina, e aí começam, né, claro, quem será vacinado, porque 100 milhões, a população nossa é maior do que isso. E essa produção não faz assim e aparece. Ela é, né, vamos dizer, paulatina. Progressiva, então, assim, vamos aqui fazer o seguinte, pensar. Você acha que março, vamos dar mais um mêsinho, até março do ano que vem as 100 mil vacinas estão prontas? Não estarão. A gente vai ter
Não estarão. Nós vamos ter, primeiro, a produção de 30 milhões de doses. Nós vamos estar recebendo os insumos entre dezembro e janeiro. E as 70 milhões de doses restantes, elas vão estar sendo... A gente está ajustando esse cronograma, né? Porque Claro. isso vai estar em produção, né? Não, talvez ao final do primeiro quadrimestre do ano, os 4 primeiros meses, mas isso ainda não está absolutamente certo, não é? Porque a gente está falando de uma grande escala de produção do próprio insumo farmacêutico que a gente não fará aqui. Então é complexo, por isso que eu digo, não é mágica, mas é o caminho mais promissor que nós temos, não é esperança baseada na ciência, como a gente diz, mas é complexo. Né? Então, vai ter que priorizar os grupos mais vulneráveis, não é? Isso tudo vai ser certamente... Quem decide isso? Vamos dizer, tinha até aqui uma pergunta de quem? Deficientes visuais, pessoas especiais, portadores de doenças crônicas, vão ter prioridade na vacinação. Quem é que decide de quem é a prioridade? A pergunta do Zé Luiz, que é da área de saúde, nosso amigo. De quem é a prioridade? Como é que a gente vai... Quem decide a prioridade? Quem decide toda a estratégia de vacinação no Brasil é o Programa Nacional de Imunizações, que é um programa muito bem sucedido. Do Ministério da Saúde. Do Ministério da Saúde, vinculado à Secretaria de Vigilância e Saúde. Então, agora até o Tribunal de Contas da União, e nos reunimos também com alguns ministros do Tribunal de Contas, até para explicar a eles, não é? Você vê que é um processo complexo, quantas explicações estamos dando aqui, não é? A pesquisa, tem a produção, antes de concluir a pesquisa, então são muitos passos, né? Então, essa decisão é do Programa Nacional de Imunizações, que é o maior programa de imunização do mundo, público, né? Então, é uma coisa para os brasileiros sentirem orgulho, responsável pela erradicação da varíola, sabe? Eu acho que... Então, é um programa muito forte que precisa ser mais fortalecido ainda. Então, são os técnicos, claro que com assessoria, né, de infectologistas, de epidemiologistas, né, para esses desenhos de prioridade que fazem essa definição. Não é uma definição da Fiocruz, ainda que a gente possa contribuir com os nossos especialistas e temos feito isso nas várias áreas. Também eu acho que é importante, eu não mencionei isso, dizer que nós temos apresentado todo esse estudo para chegar a esse acordo com a vacina de Oxford e as outras ações da Fiocruz, a comissão externa, né? Você que tem essa história parlamentar, faz um belo trabalho, deputada Carmen Zanotto, enfim. Exatamente. Carmen, então, minha gracinha, minha amada, é minha coautora num monte de projetos de lei comigo, enfim. Eu não tenho dúvida que a Câmara está dando a sua contribuição. É todo mundo ajudando, eu não tenho dúvida disso. Todo mundo está ajudando e vão levantar os questionamentos. Então, só para responder a pergunta, né, que foi feita, alguns dos critérios levantados, claro, que os idosos têm uma maior propensão ao agravamento da doença, ao óbito, então, certamente, né, estão entre os grupos vulneráveis, comorbidades, que precisam ser melhor entendidas também. Aí eu vou falar meu ponto de vista, não sei exatamente qual a definição final, né, que o Programa Nacional de Imunização vai colocar. Por exemplo, tem-se observado uma correlação muito forte entre obesidade e casos graves. Do IBGE, pesquisa na saúde. Voltou? Voltou. Então, mostraram que no Brasil isso é uma coisa muito preocupante, Laura, que aí é a promoção da saúde mesmo, né? Que os brasileiros adultos, né? 1/3 dos brasileiros tem fatores que nós poderíamos considerar de comorbidade, isso é muito sério, que é o uso do tabaco, obesidade... Me fala que eu tenho todas. Para. Eu morro, meu Deus, Daniel quase me mata. Eu tenho todas as coisas erradas, sou eu. Eu sou o exemplo. Se você quiser pegar as comorbidades, tudo que o ser humano pode ter. Gorda, fumante, diabetes, mas graças a Deus é pequenininho, mas pressão alta de vez em quando, mas tudo errado.
Mas, enfim, fazer. Sou brasileira, olha a coisa boa. Eu sou o símbolo da brasilidade. Tem que tomar vergonha na cara, isso sim. Mas vai lá, continua, dá bronca, pode ir lá. Então, é isso que eu estava respondendo. Não, assim, todos os critérios sabemos. Por exemplo, assim, a gente vê que as populações indígenas têm se mostrado extremamente vulneráveis, Claro. não é? Então, tem que ter um olhar sobre isso. É, são um pouco esses critérios, né? No caso dos idosos, aqueles que estão em abrigos, em lares institucionalizados, como se costuma chamar, na área da saúde, Claro, correm os muito idosos dos risco, abrigos, né? não, até porque você viu em São Paulo o que aconteceu naquele hospital lá, de idosos, logo no comecinho da Com pandemia. certeza. Não, até um comentário pessoal. Meu pai e minha madrasta estão numa casa de repouso, né, institucionalizados, como se diz, e os dois tiveram Covid. Meu pai, 95 anos, não Oh, meu precisou ser Deus! entubado, mas Graças a todos, Deus! todos tiveram, claro, porque chega alguém, a contaminação é Olha muito do rápida. céu! Meu Deus do céu! Aí eu não sei nem o que eu faria, eu acho que eu pirava, mas enfim, vamos lá. A Raquel está dizendo aqui sobre a vacina, a Raquel Rezende, ela está perguntando, a vacina da Rússia está mais adiantada ou a mais adiantada mesmo é a de vocês? Vocês com Oxford? Olha, é, vamos repensar essa questão de adiantado, né? A vacina de Oxford foi a primeira a entrar na fase 3, esse é o critério, de estar avançada e estar no última Qual é fase a fase? dos testes, tá? A vacina da Sinovac, que é a colaboração com o Instituto Butantan, também está nessa fase. A vacina da Pfizer também, outras vacinas estão entrando nessa fase. Sobre a vacina russa, eu tenho poucos dados, poucas informações científicas. Ela não entrou na nossa prospecção. Por quê? Não havia artigos publicados, né? Não havia elementos que nos permitisse também avaliar. Então, eu nem tenho como fazer uma avaliação. O que eu posso dizer é que o Tecpar, que é o laboratório público parceiro nosso no Paraná, está em discussões até para fazerem também testes clínicos no estado e para fazer uma colaboração, e nós vamos estar acompanhando, e há uma orientação do próprio Ministério da Saúde de que o Brasil olhe todas essas experiências. E é até importante, né? Ontem o presidente Russo falou que era uma corrida como a corrida espacial. Nós não encaramos assim na Fiocruz, né? Nós consideramos que a cooperação científica, técnica é fundamental nesse momento. Estamos priorizando o desenvolvimento da vacina nessa parceria Oxford-AstraZeneca, porque achamos que é a mais promissora, e não é só isso, não é que nós achamos. Nós tivemos Não, acesso nós a cientistas, informações. nós ciência, Exatamente. nós ciência. Mas nós tivemos acesso na Fiocruz às informações, aos dados. Sem a informação dada é achismo, né, Laura? Não dá para ser. E aí não dá para fazer achismo com a vida das pessoas, né? Eu não tenho dúvida Exatamente. da responsabilidade de vocês. Tomaria essa vacina na maior tranquilidade, até diga, mas não tem, qual é a eficácia? Essa vacina não pode ser pior? Gente, não há um país do mundo, uma instituição como a Fiocruz que vá se encarregar de uma vacina, produzir uma vacina, gastar 2 bilhões de reais se não houvesse eficácia, se não tivesse o estudo científico necessário e a responsabilidade social necessária. A gente tem um risco de não dar certo, tem, para ser honesta com você e com todos, não é? Até porque não acabou o estudo. Porém, há indícios fortes de que seja uma vacina segura, ela é. Isso já foi demonstrado, mas quando você testa com mais populações e com mais pessoas, isso é feito na fase 3, com critérios diferentes em cada país, você tem mais possibilidade de identificar aqueles efeitos adversos, né? Então, esse número de pessoas é muito importante. Então, isso é uma coisa. Outro ponto, exatamente... Quantas pessoas ao todo estão sendo testadas? Ou participam dessa pesquisa? Acho que vai ser ampliado esse número, inclusive no Brasil, porque vai começar a ser testado de 55 a 69 anos também.
Isso está esperando a autorização da Anvisa. Eu estou nessa Então, faixa. Se você precisar de uma cobaia, eu não faço nenhuma questão de não ser. Sou feliz, porque eu acho que assim, por vários motivos. Primeiro, essa história de que é só pelo. Não, que eu não quero pegar, claro. E segundo, porque eu acho que a gente tem que dar essa contribuição como cidadã, como ser humano. Essa coisa de que é só isso é mentira. Eu não acredito em mentira. Eu falo a verdade, entendeu? muito Claro bem. que tem. Ué, mas é verdade, Mas é ser humano. é claro. É o ser Mas eu ia humano. te falar, claro, eu ia te falar, Laura, de mais uma vantagem muito importante nesse nosso acordo, que é o fato de como nós vamos ter essa tecnologia, a receita do bolo, como você falou, digamos assim, a base dessa receita poderá ser usada para o combate a outras doenças. Por que que ela ficou muito avançada? Porque os pesquisadores da Universidade de Oxford estavam trabalhando desde os outros coronavírus. Claro, porque, SARS, gente, é 19, porque começou em 2019. Mas já teve outros isso. vírus, também chamados corona, não de 19, mas também de corona, e por isso essa pesquisa está mais avançada. Porque ela já começou lá atrás a ser estudada, e agora só transformar. O vírus teve uma mutaçãozinha, e aí, em função disso, foi a velocidade da pesquisa. Na verdade, assim, nem todos os coronavírus, alguns causam efeitos muito leves, né? Mas principalmente para MERS, que é essa síndrome do síndrome respiratória, né, do Oriente Médio, houve um grande desenvolvimento. O que que acontece? Acabou sendo algo mais localizado, não foi uma pandemia. Então, muitas vezes, você começa uma pesquisa científica e para. É isso que não pode, não é? Você tem que ter continuidade, porque não pode ser imediatista em ciência. Muitas vezes não vai se aplicar a um problema de saúde, mas vai ser base para resolver outro. Então, é essa base que nós vamos ter. Então, é uma coisa para o futuro da proteção da nossa população e ajudar o mundo também naquilo que a gente puder, né? E eu queria te dizer isso também, a gente não está trabalhando de fato com essa visão hipercompetitiva, né? Porque o mundo vai precisar de mais de uma vacina eficaz e segura. Tomara, né, que Tomara que nós tenha tenhamos muitas vacinas e que vacinas, funcione. Né? Agora, assim, só exatamente. para vocês terem uma noção da lisura, da importância, e a gente acabou nem falando no hospital, só faltam 7 minutos para não falar mal, vou falar rapidinho, depois você fala, você responde logo tudo. Enquanto nos Estados Unidos a vacina vai custar $40, portanto, estão gastando 20 bilhões, a gente vai gastar 2 bilhões. Mas porque a gente tem a Fiocruz, porque a gente tem o serviço público funcionando, porque a gente tem a pesquisa funcionando. Então, reafirmar a importância da ciência, a importância dos pesquisadores, a importância de alguma maneira, o Estado brasileiro entender que sem eles a gente não cresce, a gente vai ter ainda momentos de século passado. A gente está no século XXI, a tecnologia é muito importante em todas as áreas, e especialmente na saúde, se a gente quer ter uma população sã, melhor atendida. Então, agora, não podia deixar de dizer, antes, a gente está quase acabando, e também a Fiocruz ganhou um grande legado, que foi o hospital. Diferente do que fez a prefeitura, diferente do que fez o governo do Estado, nós não tivemos hospitais de campanha, né? Lá você tem um hospital para sempre, 200 leitos de doenças infecto-contagiosas, né? Como podiam ter feito no Rafael de Paula, transformado o Rafael de Paula novamente num hospital de ponta na área de infectologia, e ao invés disso fizeram lá esses hospitais de campanha. Então, assim, a Fiocruz fez o contrário, não fez hospital de campanha, fez o grande hospital com 200 leitos, fortalecendo o Evandro Chagas, que já é o instituto deles, e eu queria te dar os parabéns. Agora você tem 5 minutos para falar o que você quiser da vacina, da Fiocruz, dar os teus conselhos finais, como mãe, como mulher, né? Das famílias cariocas, especialmente, que estão assim, nesse momento de tanta angústia, né? Que ainda é esse medo que a gente tem do Covid. E, de qualquer jeito, agradecer a todo mundo que participou até agora, e as pessoas entram e saem, já ouviram a vacina e saem um monte, mas a gente está acostumado, a live vai ficar rodando aí nas nossas redes,
Então, assim, já está lá no Face também. E agradecer o teu carinho de estar aqui com a gente. E você tem 5 minutos para falar tudo que você quiser. Na hora que for acabar, eu vou levantar o dedinho 1 minuto, só para você saber, para você se organizar na Tá fala. bom. E assim, beijo no teu coração. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigadíssima a você, Laura, que é uma pessoa querida e com um trabalho que eu respeito muito. Eu quero, assim, em primeiro lugar, colocar meu sentimento de solidariedade diante tanto das pessoas que perderam entes queridos, né? São muitas perdas de vida, né? A gente chegou a ter quase, a gente pode comparar um acidente aéreo por dia, ali entre 15 de maio, 20 de junho, não é? Ainda, a 200 gente tem mortes. 1000 mortes por dia. Não, eu digo no Rio de Janeiro, né? Falando do estado do Rio de Janeiro. Continuamos com esses números tristes. Mas além dessas perdas, nós temos outras perdas, né? Que são as perdas econômicas e a saúde mental de todos nós. É muito aflitivo para todos nós, principalmente para a população de classe populares, para a população que está desempregada, que está subempregada, que não pode, de menor renda. Então, acho que temos que ter esse olhar de proteção social, né, no país e no Rio de Janeiro, na cidade e no estado. No caso, eu estou assim, trabalhando 24 horas, né, não vou dizer, mas só não sonho com isso, mas assim, inteiramente dedicada com toda a equipe da Fiocruz e também com o CONAS, que é o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, trabalhando junto ao Ministério da Saúde, trabalhando junto aos governos dos estados onde a Fiocruz tem sede. A Fiocruz, ela é a instituição de ciência e tecnologia do Ministério da Saúde, a Fiocruz é SUS, né? E o Sistema Único de Saúde, Laura, é o que nós precisamos fortalecer neste momento. Precisamos fortalecer toda a linha de cuidado, estratégia da saúde da família, atenção hospitalar. Eu acho que são ensinamentos dessa pandemia. O Brasil tem muita potência, né? O Brasil tem muitas coisas boas feitas. Tem um compromisso dos profissionais de saúde, a quem eu gostaria também de homenagear pela sua dedicação, pelo seu empenho, que também tem sofrido tanto, né, durante essa pandemia. Então, acho que nesse momento, o que eu gostaria de dizer é que nós não devemos ter um sentimento de derrota. Eu acho que é muito importante a gente ter um sentimento de união da sociedade, de esperança que vem da ciência e do Sistema Único de Saúde. Nós, na Fiocruz, vamos continuar a trabalhar incansavelmente. Quero agradecer a toda a minha equipe, a todos os gestores e a todos os trabalhadores da Fiocruz. Nós estamos muito unidos, Laura, neste momento. Eu sinto essa união a cada dia, não é? Discutimos com o nosso conselho hoje para melhorar a nossa capacidade de fortalecer o nosso Sistema Único de Saúde nesse momento. E precisamos nos preparar para o futuro. Então, cada ação nossa, os testes que produzimos, o centro hospitalar e a pesquisa clínica de medicamentos, as vacinas, a atenção às populações vulnerabilizadas, né? E acabamos de ter da Assembleia Legislativa um apoio para um plano de apoio às populações nas favelas do Estado, sempre feito em rede. Então, eu quero terminar dizendo que a Fiocruz é uma instituição de 120 anos, que não abandona a sua tradição de pensar a saúde da população brasileira e não perde de vista o futuro, né? O futuro que venha da ciência e compromisso público com o nosso Sistema Único de Saúde. Obrigadíssima, querida. Obrigada, meu amor. Beijo no coração de todo mundo e muito obrigada, Fiocruz, a cada profissional e a cada profissional que está aí ainda combatendo a Covid. Beijo no coração.